Voltando aqui no Sem Tabus, boa noite para você que está chegando agora. Hoje o programa é para adolescentes. O que eles precisam saber? A minha convidada de hoje é a psicóloga Márcia Prates. Márcia, o que eles precisam então saber? Nós citamos bastante exemplos no primeiro bloco, no primeiro momento, e ainda volto com essa pergunta. O que é importante para o adolescente saber quando o assunto é sexualidade? Do que nós conversamos no bloco passado, né, a gente estava falando a respeito da família ainda ser um apoio, para o adolescente ele reconhecer os seus valores, o que faz parte dos seus valores, o que não faz parte dos seus valores. E aí entra um conceito muito importante, que é o conceito da responsabilidade. Porque o adolescente, você adolescente agora, você é responsável pelas suas atitudes. Então, ele está numa transição, partindo para um momento onde ele será totalmente responsável pelas atitudes. Agora, ele é parcialmente, parte das consequências do que ele faz ainda é dividida com os pais, mas ele já recebe muitas das consequências do que ele faz. Então, é de suma importância para você que é adolescente começar a se responsabilizar pelos seus atos. Então, se você faz sexo fora de hora e essa consequência é indevida, comece a pensar mais, por exemplo, como eu vou lidar com isso, ao invés do que meu pai vai pensar disso, o que minha mãe vai pensar disso. Comece a se colocar como agente, como protagonista dessa vida, que agora está ficando cada vez mais sua, tanto em termos de sexualidade quanto em outras áreas, né? A escolha da profissão, porque a adolescência ela é um período muito amplo. Algumas literaturas reconhecem ali dos 11 anos até os 20 anos. Então, um adolescente de 11, 12, 13 anos para um adolescente de 20 anos muda muito o tipo de responsabilidade que cada um tem. Então, a responsabilidade ela é o fator crucial. Tudo isso é importante que você, adolescente, saiba e que você busque. Porque aí, de novo, eu volto naquela tecla. Nem sempre o adolescente vai ter um pai, uma mãe que dá suporte. Nem sempre a escola vai ser um bom exemplo. Então, vamos pensar, quem é uma pessoa que você confia? Alguém de quem você gosta? Que você sabe que é seguro conversar, que é uma pessoa sensata. E por que não dá para ser um colega, um amigo? Porque o amigo está passando por uma situação semelhante, está vivendo dúvidas semelhantes. Então, vocês iriam mais descobrir juntos do que, de fato, aprender alguma coisa. E quando eu falo em ter responsabilidade com o próprio corpo, eu falo de todos os sentidos. Essa questão de abuso sexual, eu acho muito importante mencionar para o adolescente. O que você pode fazer, adolescente? Não é porque a gente fala, reconheça, pai, no seu filho, faça isso. Mas o adolescente ele tem que estar preparado para reconhecer um abuso. Uma criança, ela percebe que um adulto tocou num lugar indevido e aí ela fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Será que isso é carinho? Né? É normal essa confusão. É meu pai, ele está me fazendo carinho, mas é um carinho que dói, é um carinho esquisito. Está muito nebuloso ainda para a criança o que está acontecendo. Mas você que é adolescente já começa a ter uma clareza, você já começa a perceber que não é um carinho, que é estranho demais para ser um carinho, que é contra a sua vontade, que essa pessoa não te respeita. Então, tome parte dessa responsabilidade. Ao invés de esperar que sua mãe perceba, que o seu pai perceba, que seja lá quem for a pessoa da sua família perceba e faça algo por você, faça também algo por você. Procure a ajuda de alguém. Porque o que eu percebo de alguns adolescentes é o seguinte, eles têm muito medo, eles ficam esperando alguém salvar. Alguém me salva disso, me tira disso daqui, algum professor, alguém, por favor, perceba. E eles fazem de tudo para alguém perceber. E tudo bem, a gente entende esse sofrimento, a gente entende esse medo, mas é bom dar esse poder, né? Se fala agora dessa palavra nova, empoderamento. Então, se empodere, adolescente, se empodere dessa responsabilidade de autocuidado, de buscar ajuda, de ligar no 188, de avisar, olha, eu estou sendo abusado, o que eu posso fazer? Busque esses procedimentos por você mesmo, porque você tem essa condição. E se você não tem um apoio externo, encontrar apoio em si mesmo já muitas vezes é suficiente para sair de uma situação como essa. E a sua abordagem e a proposta aqui nesse momento é fazer
esse diálogo com o adolescente, né? A gente abre daqui, fazendo-os pensar de lá, dando a responsabilidade num tempo em que não se fala de responsabilidade de fato, porque tem os pais, tem cuidadores, tem professores, tem alguém que vai assumir por eles. Por exemplo, se engravidou, e quem vai cuidar? Os pais. Sim. Então, você precisa saber que aquilo que a gente faz vai causar uma reação, esse retorno alguém vai precisar segurar no colo. Exatamente. Então, ao falar de responsabilidade, é de fato para você. Exatamente. É uma responsabilidade que você de fato precisa assumir. Pensa, não terminou os estudos ainda. Pensa, esse namorado de agora, ele não é o homem da sua vida ou a mulher da sua vida inteira, porque você tem 15 anos. E assim, pensar numa vida inteira com 15 anos é muita coisa. Então, pensa bem, porque senão nós vamos continuar alimentando esse processo de, imaturo, não sabe, não pode, mas pode muita coisa sim. Pode. Já pode até fazer sexo, já faz os negócios ali, que não era hora, por que não pode assumir as responsabilidades? Então, você pode. Eu gosto desse ponto. Você pode ser responsável pelo que você está fazendo agora. E se ficar grávida? Eita, aí eu não posso, porque eu não trabalho, então não faz. Então se antecipa com aquilo que pode vir a acontecer por autocuidado, por responsabilidade. Tem um outro conceito que você trouxe, que quando falávamos sobre o tema para o debate de hoje, que é o conceito do respeito. Entra aqui nesse momento o respeito também, de que forma? O respeito é muito importante, porque o respeito, ele diz respeito, né? Nessa relação. Como eu disse, sexualidade, ela vai também na relação com o outro. E nós estamos vivendo um momento muito difícil em termos de respeito, porque existe muito neste mundo do que nós não concordamos. Só que o que nós não concordamos no outro não é da nossa conta. O que é da sua conta, nós discutimos no termo responsabilidade, o seu corpo, as suas decisões, se colocar como autor da sua própria vida. O que diz respeito ao outro, se você não pode ajudar, então também não convém atrapalhar. Então, existe muito da intolerância nas escolas. É cada vez mais comum adolescentes já na sua tenra idade assumindo homossexualidade, por exemplo. Então, eu mesmo já soube de casos, né, jovens de 13, 16 anos que já sabem que são homossexuais. E para eles, dentro da escola, é um sofrimento enorme, é muito grande. Porque esses adolescentes que já carregam o preconceito de casa transformam esse ambiente de escola numa tortura, num martírio para quem é diferente deles. Então, se um rapaz ele já age meio afeminado, aí são diversos apelidos que se dá, o bullying. E aí é bom que o adolescente saiba, você é responsável pelo que você faz com o outro também. E pela consequência, né? Setembro esteve aí, a gente falou muito sobre suicídio, eu até dei uma palestra, e quando se fala em suicídio, eu acho importante frisar que o suicídio não é um problema só de quem se suicidou ou de quem tentou o suicídio. O problema do suicídio está nas relações quebradas do suicida. Então, esse suicida, ele tem relações que favoreceram isso. E você, adolescente, dentro da escola, será que não tem sido uma relação dessas que favorece alguém se sentir mal, se sentir desconfortável no mundo? Eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que é isso que nós estamos tentando fazer aqui, não é? Tudo que o ser humano faz, na verdade, é para se sentir confortável no mundo. Tudo. Nós trabalhamos, nós ganhamos dinheiro, nós sonhamos nessa expectativa. Então, o adolescente ele precisa estar atento de que ele agora é um agente. Se uma criança fala algo para alguém, é bonitinho, mesmo que seja ofensivo às vezes, você é um idiota, todo mundo ri, né? Então, é apenas uma criança. É apenas uma criança, dá para relevar. Mas quando você entra na adolescência, já não é mais engraçado. Essas piadas que você faz com seu colega já não é mais engraçado. Isso está prejudicando. Então, respeitar a sexualidade do outro. Mais uma vez, respeitar nem sempre significa concordar, nem sempre significa que você vai fazer igual, nem sempre significa que você apoia. Incentiva. Ou incentiva, exatamente. Só significa que você é um bom ser humano.
que você é um ser humano adequado, que você está favorecendo as suas relações a serem mais saudáveis. Então, se você olha no seu histórico, você como adolescente, você nunca disse algo que seria motivo para alguém querer tirar a própria vida, que seria motivo para alguém acordar de manhã, numa segunda-feira, e pensar, eu não quero ir para a aula, eu não quero ir para aquela escola. Porque lá eu vou encontrar fulaninho e ele faz isso, aquilo, me trata desta ou daquela maneira. Quer dizer, se colocar, ser esse agente de impedimento para o bem-estar do outro é promover morte, suicídio e doença. Exatamente. E aí, por que nós falamos diretamente para o adolescente? Porque é importante que o adolescente entenda que agora ele está nessa condição de poder de decisão. Não é só culpa dos pais, porque embora os pais influenciaram, mas agora este momento da adolescência é o momento onde eu posso discordar dos preconceitos dos meus pais, ser uma pessoa mais tolerante. Imagina se todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que trabalham no Novo Tempo, se nós tivéssemos carregado tudo dos nossos pais, onde nós estaríamos hoje? Então, comece a pensar nesse ponto de fazer diferente. Então, responsabilidade com as suas atitudes, com o que você faz com o seu próprio corpo e também respeito pela decisão do outro, pelo que ele faz com o corpo dele. Ah, ele encheu o corpo dele de tatuagem. Tudo bem. O corpo é do outro, não é o seu. O corpo é do outro, exatamente, o corpo é do outro. Se esse outro chega em você a pedido de ajuda, você está em total liberdade de oferecer sua opinião conforme ele solicitou. Mas se essa opinião não foi solicitada, não tem porquê você dar opinião. Porque muitas opiniões, na verdade, são venenos que prejudicam demais. Mas os adolescentes, eles não são mais tendenciosos à cumplicidade? Mas, ao mesmo tempo, tem essa faceta que você traz agora do bullying, da perseguição, da violência, seja com palavra ou pancada mesmo, né? A gente tem esse cenário nas escolas, nas relações entre os adolescentes. Mas, quando eles são fiéis nos seus grupos, nas suas amizades também, né? Quero tomar ainda o conceito, falando ao adolescente, o conceito de respeito, falando ao adolescente, que também respeite os seus pais. Sim. Respeite a diferença que existe com estes pais, principalmente no momento em que a discordância de ideias, de opiniões, os sentimentos, as emoções geradas nesse período da adolescência propicia justamente esse distanciamento dos pais, o confronto com os pais. Por isso que tantos adolescentes enfrentam os pais, a autoridade dos pais. E isso está dentro de um espectro de normalidade, se não esbarra no desrespeito, não é? Então, seja respeitoso com seus pais, isso é valor de vida. Inclusive, biblicamente falando, há um texto bíblico, o único mandamento com promessa é esse: se você for respeitoso com seus pais, você terá muitos anos de vida. Isso foi um prêmio, um brinde a mais que o Senhor deu neste único mandamento. Olha só. E olha que Deus nem disse assim, ame seus pais. Você não é obrigado a amar seus pais, mas respeite-os. Também faço lembrar que nem todos os pais são preconceituosos, que nem todos os pais prejudicaram esse desenvolvimento, que nem todos os pais. Para você também agora não olhar para tudo ao seu redor que lembra pai e mãe e achar que vai ser descartável, joga fora, agora é comigo. Você está aprendendo a partir de qual base, de qual lugar? A matriz são seus pais. Você vai fazer a sua história, vai escrever sua história, mas nunca se esqueça que na sua história tem essa matriz, pai e mãe. Você pode fazer diferente, você pode escolher diferente, está tudo certo, ó, maravilhoso. Eu escolhi caminho diferente do meu pai, escolhi caminho diferente da sua mãe. Você também? Com certeza. Você tem feito sua história? Sim. Então, diferente. Assim nós vamos, mas não vamos rasgar as páginas e dizer assim, ah, velho, e aí, velho, que nada, velho, sabe essa coisa assim de desprezo. Não faz isso, porque vai faltar alguma coisa para você. Mas, muito bem colocado, responsabilidade e respeito. Então, o adolescente precisa saber que ele paga um preço pelas escolhas que fizer. Exatamente. E que não necessariamente é papai e mamãe quem vai pagar. Exatamente. É isso. E por mais que o pai e a mãe ajudem, porque de fato ajudam, Sim. mas eles já começam a ter consequências. E se não aprende isso na adolescência, infelizmente começa a levar para a vida adulta, onde cada vez menos vai ter alguém para tapar os buracos que a gente faz na vida. E quanto ao que você acabou de falar, né, da importância de respeitar os pais,
mas um conselho bíblico prevalece, que é avaliar de tudo e reter o que é bom. Exato. Os pais erram, todos os pais erram, as mães erram, os pais erram. E é normal, porque é do ser humano. Como também acertam. Como também acertam. Não então, só acertam. O que você está dizendo é para a gente pensar assim, e eu estou aqui como mãe meio quase que me defendendo, assim, pai e mãe não só acertam. É importante que você, se tem pai e mãe aí assistindo, sabe que não só acertam. E que você, adolescente, sabe que papai e mamãe nem só erra. Exatamente. E isso tira até um peso dos pais e mães, na verdade. Porque essa expectativa, e eu acho que tem essa expectativa ainda mais sobre a mãe do que sobre o pai. O pai é comum que se erre, porque muitos acabam deixando. A mãe não, a mãe já é aquela figura santa. Uma aura mais santa. Nossa, a sociedade exige. Se uma mãe deixa um filho ali para sair, para comer com as amigas, meu Deus, que absurdo, isso não dá. Amiga, então, e você sabe que lá no teu consultório, desde os conceitos de Freud, mãe é um bichinho. Mãe ela carrega tudo isso. Então é bom que nós entendamos que a nossa mãe ela é humana. Não exigir dessa mãe que ela seja perfeita, porque isso também gera conflito. Quando você percebe, porque na infância a mãe e o pai de fato são super-heróis, aí você cresce e percebe que não é. Quando você se dá conta de que essa mãe ela é real, e aí começam a surgir os conflitos. Poxa, minha mãe não é tão perfeita. Então seja tolerante com isso também, com a imperfeição da sua família, dos seus pais. E aprenda com eles. Eu segui um caminho diferente da minha mãe, um ideal diferente, um rumo diferente, mas eu tenho uma base muito forte que ela me ensinou de perseverança, de correr atrás. Então, muitas coisas, quase tudo praticamente do que eu sou, eu aprendi com ela. Então, adolescente, pese isso, porque vai da responsabilidade você também compreender esses conceitos abstratos que nós estamos falando aqui, de ter esse limite, né? Não é, vou abandonar meus pais ou vou fazer o que eu quiser da minha vida porque agora eu sou responsável. Não, é começar a se colocar como protagonista da sua história, mas lembrar que todo protagonista ele precisa também dos seus arredores, né? Nós vamos para o intervalo e já voltamos falando com você, adolescente. Até já.